Bom dia. O tema hoje é Geodireito e a natureza jurídica do uso dos mapas pelas procuradorias, com o autor desta obra, Direito Administrativo Geográfico, o advogado e geógrafo Luiz Ugeda. Luiz vai nos falar sobre o Direito Administrativo Geográfico. Falando um pouquinho do Luiz Ugeda, é advogado e geógrafo. Olá, bom dia Daniele, bom dia Mauro. Estou apresentando o nosso convidado de honra. Ele é advogado e geógrafo, ele é doutor em geografia e doutorando em direito pela Universidade de Coimbra. Ele é mestre em direito e geografia. E ele é presidente do Instituto de Geodireito desde 2008, é presidente da Comissão de Geodireito da OAB São Paulo. De honra já chegou, bom dia! Bom dia, como vai, Sinara? Tudo bem? Tudo bom, Luiz, que prazer te ter aqui. Eu estava te apresentando, mas eu coloquei o fone, eu não sei se eu te apresentei. Mas não, eu ouvi, é que na verdade eu estava apanhando um pouco para me conectar, mas eu estava ouvindo você e agora eu consegui entrar ao vivo. É uma grande satisfação estar aqui com você, na sua casa cibernética. A minha casa. Que honra, muito obrigada por participar desse conteúdo aqui. É um conteúdo advocacia colaborativa. Tudo que sabemos, dividimos por aqui. E é uma grande honra falar do teu tema. O teu tema é muito importante para os municípios, em especial para as procuradorias. E eu já passo a palavra para tu apresentar essa temática nova para todos nós. Legal. Bom, eu vou passar rapidamente, porque como é uma experiência talvez um pouco incomum, né, essa coisa de geografia e direito, por que geografia e direito, onde vocês querem chegar com isso, né? E aí eu costumo dizer que é uma fusão milenar dessas duas ciências, porque se a gente olhar na antiguidade, os imperadores, os reis, ou as autoridades da antiguidade precisavam, de certa forma, criar uma forma de contabilizar os recursos do território para você conseguir enfrentar outros povos, né? Dominar guerras. Então, era muito comum os egípcios fazerem todo um inventário, né? Contar recursos, animais, força de mão de obra para poder construir pirâmide, ou mesmo na Babilônia, ou mesmo em Israel. E aí os romanos, né, duas civilizações se destacaram nisso, os chineses, com uma técnica muito própria, os romanos que deram nome para isso de censos, né? Ou seja, precisamos contabilizar, precisamos nos apropriar desses recursos e de uma forma instrumental para erguer o nosso Estado romano, né? Ou seja, eles precisavam exatamente ter uma técnica para poder contabilizar todos os recursos do território. E isso seguiu toda a civilização, seja oriental, seja ocidental, desde sempre, né? Se você entrar, por exemplo, na Idade Média, você tem o Domesday Book da inglês, né, que alguma coisa em torno de 1085, que já falava sobre uma forma de inventariar todo o que seria o Reino Unido, né, um processo de construção. Ou mesmo o caso da França, os quipus, né, incas, que por meio de nós, por meio de cordas, contabilizavam também a população para que pudesse ser desenvolvida a civilização inca. Então, isso, na verdade, se ressignifica com a queda de Constantinopla, né, em 1453, salvo engano, que é quando se interrompe o fluxo, né, da Europa para a Índia, e aí você passa a ter o renascentismo na Itália, né, aquelas pessoas que estavam em Constantinopla passam a vir para a Europa, e os ibéricos começam a ressignificar as rotas marítimas, né, porque precisavam descobrir um novo caminho de alcançar as Índias, e aí você começa a ver a representação gráfica como política de Estado, né? Ou seja, o desenvolvimento de mapas para que você pudesse se apropriar de um território que não era mais apenas contabilizar mão de obra e recursos, você precisava ter uma representação gráfica de onde a sua caravela ia, aonde ela ia chegar,
para você poder se apropriar daquele recurso que está da outra ponta. E mapa passa a ser sinônimo de poder. Quem tem um mapa domina a rota, quem domina a rota tem que esconder. Então começa a mística do mapa é meu, esse é meu, aquele é seu, você que faça o seu, eu fiz o meu. E aí começa uma visão de mapa que é uma visão de propriedade, né, intelectual. Eu fiz, é meu, eu jogo na gaveta quando eu preciso, pego lá, debaixo de cadeados, debaixo de várias liturgias, né, porque aquilo é segredo de Estado. E a gente trata mapa assim desde então, ou seja, o censo ele acaba sendo ressignificado, vem o primeiro censo universal em 1703 da Islândia, que além de contar que hoje é patrimônio da humanidade, o Antalhou, porque foi o primeiro censo que, ao invés de só contar os recursos, né, a bonança, ele também contabilizou a escassez, ou seja, ele contabilizou os pobres, ele contabilizou as deficiências do Estado. Isso foi um ponto de inflexão, que até então o censo só contabilizava a fartura. E desde então todos os censos passaram a ser ressignificados dentro dessa visão. A ponto de 1850 a China fazer o maior censo do mundo, da humanidade até então, já contabilizando 500 milhão de pessoas em 1850. Em 1853 vem a Convenção em Bruxelas, que padroniza os censos internacionais de forma a possibilitar uma comparação entre países de recursos e do que cada um tem. E foi uma década foi um século, meio século, né, a segunda metade do século XIX, muito rico, porque advogados estudavam geografia, cartografia, estatística direto. Aquilo era pressuposto de conhecimento jurídico. Né? O ensino jurídico no Brasil, quando é fundado, se você pegar lá as atas da São Francisco, do Recife, está lá, os advogados precisam estudar geometria. É uma condição prévia para o advogado conseguir desenvolver as suas atividades. E aí a gente tem pelo menos 2 gerações geniais de juristas estudando geografia, cartografia. E aí a gente pode citar alguns, que é o próprio Cândido Mendes de Almeida, né, que hoje é nome de universidade no Rio de Janeiro, cria o primeiro Atlas em 1868, no momento que o Brasil ainda não tinha feito censo. Ele cria um Atlas muito enxuto, com letras miudinhas para cortar custo e faz colorido. É um Atlas fantástico, que é possível se encontrar, curioso, no Senado ou mesmo na Biblioteca Americana você acha esse Atlas. Digital. Então, ele faz um trabalho riquíssimo de uma inteligência formidável, e o censo de 1872, feito pelo Visconde de Rio Branco, confirma aquele Atlas que ele desenha, né, de forma muito próxima, dizendo que a população do Brasil tinha 10 milhões de pessoas. Né, isso no momento pós-Guerra do Paraguai, né, que tinha, de certa forma, causado muitos prejuízos para a sociedade brasileira. E acho que o estado da arte desse conhecimento jurídico e geográfico, no Brasil, pelo menos, ele vem com o Barão do Rio Branco. Porque o Barão do Rio Branco, quando ele já começa com uma certa idade, né, a enfrentar as questões, ele já tinha mais de 50 anos, ele sai de Liverpool, o pai tinha sido primeiro-ministro de Dom Pedro II, que é o Visconde do Rio Branco, e ele, de certa forma, é indicado para enfrentar os argentinos na questão de Palmas, né? Para quem não se localiza, eu estou falando da região de Chapecó, em Santa Catarina, na qual os argentinos reivindicavam aquela região como o Nordeste argentino. Né? Chapecó era considerado para os argentinos o Nordeste argentino. E eles diziam que a região de Chapecó era argentina e o Quintino Bocaiúva estava caindo na deles, né? Queria meiar aquela região, aceitando. E o Barão falou, não aceito, porque eu tenho um conjunto de mapas aqui que eu vou usar como fonte de direito, mapa enquanto fonte de direito, e eu vou defender hasta la muerte que esta região é brasileira. E aí a parte contrária dos argentinos fazem laudas e laudas, escrevendo por que aquela Chapecó era argentina. E tudo isso sob a arbitragem do presidente norte-americano. O Barão não escreveu tanto não, mas ele foi atrás de mapas. Ele mostrava com mapas, falou na arbitragem, a coroa portuguesa já tinha esse mapa aqui que já representava a região como Portugal.
A coroa espanhola já tinha esse mapa aqui, ó, eles mesmos já reconheciam que essa região aqui era Portugal. Ele faz um trabalho de perícia geográfica formidável, a ponto de, ao final, os argentinos falaram, não, então vamos dividir a área, tá tudo bem. Fala, não, vamos até o final agora, porque nós vamos ganhar. E o Barão vai e ganha, com pompas e circunstâncias. Enfrentou essa questão. Aí veio a segunda questão, né, que foi a questão do Amapá. E aí não era com os argentinos, era com os franceses, né, com a Guiana Francesa. Os franceses sempre tiveram a pretensão de acessar a foz do rio Amazonas. E lá foi o Barão de novo com os mapas. Só que os franceses estavam mais turbinados, os franceses estavam criando uma escola clássica de geografia. Vidal de Lablache, o grande geógrafo, patrono da geografia francesa, estava na outra parte, trazendo mapas para defender que aquela área era francesa. Que na verdade não era o Oiapoque a fronteira do Brasil com a Argentina, do Brasil com a França, seria mais ao sul, mais próximo de Macapá, o que eles denominavam a definição de onde seria o rio Araguari, no Amapá. O Barão foi lá e falou, não, tem esse mapa, tem esse mapa, tem esse mapa, tem esse mapa, e ganhou com uma arbitragem que era suíça, do presidente suíço. Ganhou do maior geógrafo da época, porque ele conseguiu aliar conhecimento geográfico e jurídico. E aí veio a cereja do bolo depois disso, que foi o Tratado de Petrópolis com a Bolívia, porque ali o Barão sabia que nós não tínhamos razão. Ou seja, ele tinha plena convicção que em Palmas nós tínhamos razão, que no Amapá nós tínhamos razão, mas ele sabia que nós não tínhamos razão histórica pelos mapas para pleitear aquela região. Então foi criada uma situação muito parecida com o que foi criado com o Texas, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Texas ele declara a independência do México e pede para aderir à Federação Norte-Americana. Então, a solução Acre passa mais ou menos por aí. O Acre pede independência da Bolívia e pede para fazer parte, naquele momento, da República Brasileira. E com isso ele criou toda uma circunstância também com o mapa, porque ele também tinha que enfrentar os peruanos que também pleiteavam aquela situação. E aí ele consegue fazer, e aí entra o espírito jurídico, porque mesmo sem a razão dos mapas, ele consegue contornar, dando uma solução jurídica para a situação, e se torna o patrono da diplomacia brasileira, e se torna uma grande referência mundial de como resolver os conflitos. Ou seja, o Brasil tem uma fronteira muito mais recortada que o litoral, e nós, salvo uma pequena questão no Uruguai ainda aberta nos dias atuais, nós não temos problemas de fronteira. As nossas fronteiras estão muito bem definidas. Né? Então, todos os louros para o Barão, que é a autoridade e a personalidade brasileira mais representadas em praças públicas no Brasil. É o número 1. Então, tudo isso para dizer que direito e geografia não é algo novo. Muito longe disso. É algo que se estuda desde sempre. Mas teve um divórcio. Se você olhar no pensamento diplomático, nas relações internacionais, é muito comum. Se você pegar um edital para o Rio Branco, você vai ver, você tem que estudar direito, tem que estudar economia, tem que estudar história, tem que estudar geografia, tem que estudar atualidades. Isso é comum, né? Mas para o jurista isso deixou de ser comum, né, a partir do início do século XX. E tem algumas razões que a gente infere para isso, né? Ou seja, a invenção do Hermann Hollerith, que hoje virou nome, né, do Hollerith, né, que a gente conhece pelo Hollerith, né, mas o Hermann Hollerith ele criou uma revolução no censo americano em 1890, que de certa forma ele inicia com cartões perfurados à época, ele consegue ganhar velocidade no processamento de dados para o censo americano de 1890 e acaba dissociando esse conceito de estatística, de censo original, de direito. Né? Ou seja, a coisa ganhou vida própria. Tanto é que depois ele fundou uma empresinha aí, que ficou uma empresinha fundo de quintal chamada IBM. Né? Ele foi um dos fundadores, por conta dessa técnica que ele desenvolveu. E com isso, teve na geografia o início do que chamam de geografia clássica, né, do próprio Vidal de Lablache, que eu falei, da corrente alemã, do Ratzel, do Ritter, do próprio Humboldt. Mas ali era muito mais uma tentativa de se emancipar da engenharia, porque a geografia ela era muito vista como uma engenharia geográfica. Né, e a geografia ela acaba
extravasando para outros ramos, para o direito, para a própria medicina, como mostra os ensinamentos do John Snow, de 1854, quando ele cria o primeiro sistema de informação geográfica para mapear a cólera em Londres. Então, tem essa situação. A geografia ela acaba se aproximando do direito e da medicina muito mais, e isso justifica uma emancipação da geografia da engenharia geográfica. E, por fim, mas não menos importante, começa a vir o positivismo, e aí o direito tem que ser puro, teoria pura do direito, Hans Kelsen na década de 30, né, o jurista está mais familiarizado com essa questão do purismo. Então, existe esse divórcio na primeira metade do século XX, né, e que tenta-se fazer uma recomposição a partir do final da Segunda Guerra Mundial, onde a escola geopolítica alemã, ela, de certa forma, acaba sendo sucumbida, porque era uma escola que foi muito utilizada pelos nazistas. E aí começam-se a discutir a criação da ONU, né, transformar a Liga das Nações em ONU e tal. E aí volta essa discussão de direito e geografia mais ou menos no seguinte sentido. Se a geografia é ciência para fazer a guerra, como foi feito com a geopolítica, né, o que seria já o direito vai servir para mediar a paz. Né? E aí começam as correntes de estudo de direito comparado, principalmente francesa, o Law and Geography anglo-saxão, a geografia do droit francês, e aí você começa a ter uma ressignificação, mas uma forma muito voltada para a teoria crítica ainda, né? Rica em percepções, mas de frágil organicidade, que é uma organicidade que ela acaba sendo resgatada, vamos dizer assim, nos anos 90, por conta do desenvolvimento dos sistemas de informação geográfica, que ficam mais parrudos, viram algorítmicos, e aqui tem uma disruptura formidável, porque antes disso, desde os descobrimentos, o mapa era uma propriedade intelectual, ele é altamente estratégico. Como assim abrir um mapa? E, de repente, o mapa deixa de ser algo sensível, algo estratégico, algo sigiloso, né, empolado até, para virar commodity, para virar uma coisa que você hoje baixa no teu celular praticamente de graça entre aspas, e a gente explica daqui a pouco por quê. Então, tem uma quebra de paradigma que é mais ou menos o que aconteceu com a música, né? Você antigamente comprava disco, comprava fita cassete, ficava lá ouvindo rádio, esperando a tua música passar para você poder gravar e curtir aquele momento, né? Hoje não, você entra no teu computador, pega um streaming qualquer, um Spotify, alguma coisa dessa, e escuta a música que você quer. Virou uma prestação de serviço. Ou seja, você deixou de ter o disco com uma propriedade intelectual sua, carinho, o livro, né, que você pega, dorme com ele, cheira o papel, tal. Tem todo um romantismo em cima disso, mas o conhecimento ele deixou de ser passado por meio de um material, seja uma mídia, um livro, e passou a ser refletido numa prestação de serviço. E o mesmo aconteceu com o mapa. Ou seja, o mapa deixou de ser uma propriedade intelectual e o mapa vira um serviço, vira uma commodity. E isso muda um pouco a forma de pensar a própria humanidade. Né? Quando a gente diz que no século XXI o dado vai ser o petróleo, né? O que o petróleo foi no século XX, o dado vai ser no século XXI, tem um pouco disso, porque a latitude e a longitude passaram a ser monetizáveis, passam a ter valor econômico. Então, onde você está em Porto Alegre, aonde eu estou em Portugal, aonde alguém está em Buenos Aires ou em Pequim, passa a ter um valor. Perfeito. E com isso você migra de um modelo que era geopolítico, você passa para um modelo que é geoeconômico, e nós precisamos pensar o que vai ser o geojurídico em cima desse geoeconômico. Né? Perfeito. Daí vem a minha pergunta, então, né? Por que os municípios, os estados precisam se relacionar, então, a precisão geográfica? Daí eu começo, eu vou apresentar esta imagem aqui. Por que essa busca da precisão, né? Por que essa busca da precisão territorial? Eu vou dividir a resposta em três. Primeiro, eu vou dizer o que está acontecendo no mundo hoje, que é esse slide.
Depois eu vou dizer o que diz a nossa Constituição Federal e depois, por último, eu vou mergulhar no nosso querido artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que fala sobre interesse local. O que é interesse local? Eu acho que aí é onde está a base do gargalo que nós estamos enfrentando. Então, nesse slide que você bem mostra, Sinara, existe uma corrida geopolítica internacional, onde o país que não programar será programado por alguém. Então, você tem o GPS, que é o modelo americano, né? Você tem o GLONASS, que é o modelo russo, de constelações de satélite, de gerenciamento, de mapeamento da superfície do planeta. Você tem o Beidou chinês e você tem o Galileu da União Europeia. E você tem esses 4 grandes sistemas concorrendo no mundo. Tem alguns menores, indiano, o australiano, o neozelandês, mas aí entra em Commonwealth e os britânicos vão tentar fazer, agora, depois do Brexit, um modelo próprio. Então, existem aí algumas variações, mas basicamente são esses 4 grandes sistemas e que controlam toda a geoinformação do mundo hoje e que estão programando todos os países, né? Porque isso tem por trás uma indústria, falando em geoeconomia, que é bilionária. Então, quando a gente pensa em Uber, não é transporte público, mobilidade, é mapa. É uma empresa bilionária voltada para sistemas de mapeamento que liga oferta e demanda no mapa. O Waze liga oferta e demanda no mapa, ou seja, quando você desvia do policial, quando você vê onde tem trânsito, tal, ele está te mapeando porque ele está ligando oferta e demanda de alguma forma. Para namorar no Tinder, é mapa. Você tem que saber a pessoa que você está interessado, se está próximo, se não está próximo, né? O namoro, ele pressupõe contato físico. Você tem a Garmin medindo o teu pulso, sabendo como está a sua saúde, também está ligando oferta e demanda de alguma forma com base em sistemas de mapeamento. Pode ser até mapeamento do seu corpo, nem precisa ser um mapeamento territorial propriamente dito. Jogar Pokémon GO é sistema de mapeamento de interiores. A turma, quando quer que você mapeie um lugar que está precisando do mapa, ele coloca um Pokémon bem raro lá, vai todo mundo atrás, fica tirando foto, você fica com Pokémon, mas essa imagem está no Vale do Silício sendo geoprocessada para alguma finalidade que nós ainda não descobrimos. Então, tem esse cenário por trás. Com base nesse cenário, os países têm que desenvolver algum sistema de oficialidade para fazer políticas públicas que parem em pé, sob pena de você colocar um carro autônomo na rua, numa cidade brasileira, sendo dirigido pelo Vale do Silício, assim como eles fazem com drones militares, né? Eles estão atacando o Iraque e o Irã sentado numa mesa em São Francisco. Então, é mais ou menos essa lógica que estão pensando em fazer para os carros autônomos. Você está com um carro autônomo aí às margens do Rio Guaíba, na Avenida Paulista, ou na Avenida Atlântica, ou no Eixo Monumental em Brasília, mas quem está dirigindo esse carro está sentado em algum lugar na Califórnia, ou no Velho Continente, ou mesmo em Pequim. Quando a gente discute, né, os procuradores discutem sobre 5G, é disso que nós estamos falando. É sobre como nós vamos dominar as cidades, nos apropriarmos das cidades via tecnologias disruptivas. Né? Quando nós falamos palavras que às vezes são palavras ao vento, né? Cidades inteligentes, disrupturas, sensoriamentos remotos, drones, nós estamos falando de modelos de apropriação de dados por alguém que muitas vezes é uma nuvem. Esse alguém é invisível, né? E é propositadamente invisível. Que a gente acha que a solução vai para o éter, e não vai. Né? Isso é um modelo de controle muito bem desenhado, muito bem controlado, e que se nós não criarmos antídotos, enquanto cidadãos, nós aceitaremos, às vezes até inconscientemente, que sejamos programados por alguém que não elegemos, que não tem representatividade para estar no controle dessa situação. Então, temos o dispositivo constitucional, né, que é o artigo 21, inciso 15 da Constituição, que dá esse tratamento, que diz que compete à União legislar sobre geografia, cartografia e estatística no país, sendo no artigo 22, inciso 18, falando que a competência é privativa da União para cartografia, só que isso nunca foi regulamentado. E aí, quando a gente olha o artigo 30, inciso 1º, que fala que compete ao município legislar sobre interesse local,
isso me parece a base do direito urbanístico, né? Não a função social da propriedade, mas reger o que seria interesse local. Primeiro que cabe já uma crítica à expressão interesse local, que não é só brasileira, é mundo afora. O local, ele não é uma dimensão geográfica, é como uma partitura que depende de uma clave, né? Ou seja, a galáxia é um local no universo, o planeta Terra é um local na Via Láctea. Ou seja, sem a noção de escala, eu não sei o que é local, né? Então, na verdade, o correto seria dizer interesse do lugar. O lugar, porque o lugar ele traz a noção de convívio, de indivisibilidade, de núcleo, né? Ou seja, quando a gente fala interesse local, e essa expressão constitucionalizada, é necessário entendermos como interesse do lugar, né? Entender o município como um lugar. E se a gente entende o município como um lugar, como um átomo, né? Ele é a menor molécula, é a menor unidade dessa molécula chamada país, né? Da federação. Então, se a gente pensar que o Brasil tem 5.576 átomos, né, que formam essa molécula chamada Brasil, como que esse lugar vai se relacionar com essa disruptura? Isso é muito curioso, porque os municípios têm se relacionado da forma que eles podem, da forma que eles enxergam. Então, precisamos, por exemplo, melhorar a cobrança de IPTU. Então, vamos fazer um aerolevantamento da cidade, vamos fazer um edital, vamos comprar esse edital, vamos usar para ver quem fez os puxadinhos aonde, vamos lavrar, né, um termo aditivo vamos fazer um lançamento adicional do IPTU, e é o que é. Os municípios têm feito isso, pagam lá 15 milhões para fazer o aerolevantamento, abre licitação para isso. O Brasil tem um mercado competitivo de empresas para produzir esse tipo de material. Usam o mapa, fazem as análises dos puxadinhos, usou, joga na gaveta. Né? Quando, na verdade, esse mapa tinha que estar sendo compartilhado com o resto do país, porque o mapa deixou de ser propriedade intelectual, ele passou a ser um setor de infraestrutura. E aí a gente começa a mergulhar... Isso! Aqui a gente começa a mergulhar no outro oceano, no seguinte sentido. Todos os países do mundo entenderam que o mapa ele segue as mesmas premissas de monopólio natural de qualquer setor de infraestrutura. Vou dar um exemplo do setor elétrico. Se você vai cobrir uma cidade com uma rede de distribuição, vai ser uma rede de distribuição. Não vão ser 2, não vão ser 3, não vão ser 5, não vão ser 10, porque é antieconômico. Você estaria duplicando a rede, aumentando o investimento para diminuir a receita. É ilógico, né? Imagina você andando, e ficaria feio, imagina você andando na rua com 5 sistemas de postes. A gente já não aguenta imagina 5. Quantas árvores não teríamos que cortar, quanto espaço na calçada não teríamos que prover, quanta estrutura maluca não precisaria ser, porque é competição. Quem quiser pode montar um sistema de distribuição. E não é assim. Existe um monopólio natural, apenas uma empresa pode fazer. Esse é o conceito de monopólio natural. E, para que essa empresa não abuse do preço, vamos fixar uma concorrência artificial, que é o conceito de agência reguladora. Então, o conceito, quando a gente olha sob a ótica do Law and Economics, de uma agência reguladora, é o conceito de concorrência artificial. Eu vou criar uma agência para regular alguém que é monopolista, para que esse agente monopolista não abuse da tarifa. O mesmo tem acontecido com sistemas de mapeamento, que viraram setor de infraestrutura. Por quê? Porque é ilógico fazer o mesmo mapa 5, 6, 10, 15, 20 vezes na mesma escala de uma mesma área. Então, os Estados Unidos foram pioneiros em perceber isso rapidamente. Eles falaram, olha, os mapas eles têm que ser feitos uma vez e usado várias vezes. E não feito várias vezes e usado uma vez. Então, quando você faz um mapa uma vez e usa várias vezes, você está sendo econômico. Quando você faz um mapa várias vezes e usa uma vez, você está sendo tolo. Você está desperdiçando recursos públicos. Né? E pior, você está sendo ineficiente, porque se você pegar esses mapas que foram duplicados e juntar,
provavelmente eles não vão bater. Porque um tomou uma referência geodésica, o outro tomou outra. Né? O planeta ele é esférico, salvo se existirem terraplanistas aqui no grupo, espero que não, porque é anticientífico. Né? Mas quando a gente pensa em trigonometria, em tornar plano algo que é esférico, existem distorções que você tem que alocar de alguma forma. E os mapas muitas vezes fazem opções para alocar essas distorções de formas distintas entre si. Se não houver uma padronização, você vai ter mapas que correspondem a uma realidade, mas vão estar representados de forma diferente. E isso é muito frequente. Isso acontece no Brasil, acontece em qualquer lugar do mundo. Então precisa ter uma padronização para que isso pare em pé. E acho que aqui cabe um papel dos municípios e dos procuradores no seguinte sentido. Primeira coisa, precisamos perceber que isso é um problema. Muitas vezes não percebemos que isso é um problema. Muito se comemorou, e é um problema muito maior do que se imagina, muito se comemorou, por exemplo, a nova lei do saneamento, e tem que ser comemorado. Né? Temos agora um marco regulatório pelo saneamento. Eu só fico pensando como é que essas companhias vão fazer o bid, né, para ganhar as licitações. A gente não tem mapa do subsolo no Brasil. As cidades não têm um mapa do subsolo. Eles vão quebrar a esmo. Vai universalizar a esmo. Como é que vai ser isso? Vou universalizar numa área altamente adensada, mas que ainda não tem sistema de esgoto. Como é que você universaliza? Você quebra 2 metros de solo, arrebenta uma estrutura de gás, arrebenta uma estrutura de fibra ótica, arrebenta uma estrutura... E o prejuízo? Quantas vezes nós vamos ter que fazer isso por não ter mapeamento? Desde a primeira vez que eu te ouvi, Luiz, eu fiquei impressionada com a necessidade do mapa. Eu já sabia sobre a necessidade do mapa, já tinha conversado com a Andréa sobre cadastro territorial multifinalitário, já entendi um pouco. Mas quando eu li, depois que eu te ouvi, depois que eu li teu livro, eu vi a importância da infraestrutura de dados e eu queria que tu me explicasse assim, por que não basta aquele decreto? Porque o que mais precisa para a política de dados? Então, o Brasil tem um decreto que tem um número mais feio do que a da lei de licitações. É o decreto 6666 de 2008, que cria a nossa infraestrutura nacional de dados espaciais. É um decreto muito bem escrito, é um decreto muito bem desenhado, tecnicamente fundamentado. Todos os princípios do que tem que ter uma infraestrutura de dados espaciais estão ali. O problema é que não tem nenhuma lei na qual ele esteja pendurado. É um decreto solto. É um decreto feito no Lula 2, bem escrito, bem desenhado, mas não tem legislação em cima. Sequer foi pensar numa medida provisória para acompanhá-lo. E o Brasil só desenvolveu política geográfica em períodos de exceção. O Brasil nunca pensou o GEO num período democrático. Ou seja, os 3 modelos que nós tivemos, seja o de Rui Barbosa, em 1890, que já falava, né, antes do Código Civil de 1916, para criar o direito das coisas, da propriedade, para poder comprar, vender, desmembrar, herdar, fazer qualquer coisa, precisamos dar um CPF para cada uma das propriedades. E nós não vamos conseguir fazer isso sem um sistema geográfico por trás que nos desenhe quais são a morfologia dessas propriedades. E ele cria o Serviço Geográfico, que hoje é o Serviço Geográfico do Exército, em 1890, com essa visão. Ou seja, o direito precisa do sistema geo. Passaram-se 130 anos e isso não parou em pé até hoje. Não fizemos o que Rui Barbosa pensou 130 anos atrás. Num período de exceção, República da Espada, ele começa falando generalíssimo, né? E aí ele segue, né, com o discurso dele para o Marechal Floriano. Pensamos de novo no Estado Novo, em 37, 38, quando criamos o IBGE autárquico, debaixo da presidência da República, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas acompanhava par e passo toda a construção do IBGE e foram muito exitosos em realizar o censo de 1940 em meio a uma guerra mundial. Né? Isso foi um fato que precisa ser bem percebido, e o IBGE teve seus anos de ouro, sua década de ouro, na década de 40, década de 50, com muita produção científica, com muitos entendimentos, e depois foi minguando por vários motivos, e chega em 67, nos últimos 15 dias do governo Castelo Branco, vem o drible da vaca,
no Decreto-Lei 161 de 67, que ele cria a Fundação IBGE, e lá no artigo 32, cria a Fundação IBGE, fica extinto o IBGE. Ou seja, ele mantém o nome, para dar a sensação para a população de que é a mesma coisa. Infelizmente, muitos IBGEanos acham ainda que a natureza jurídica é a mesma, né? Já passou-se 50 anos disso e ainda acham que infelizmente, tem essa visão que ainda é uma autarquia, que pode regular o GEL tal, e não pode. Então, foi feito de uma forma proposital, a manter o nome, mas mudar a natureza jurídica. O que foi muito bom para o lado estatístico, diga-se de passagem, porque na época, em 67, a ideia era a produção de dados. Então, para produzir dados, produzir mapa, o conceito de fundação é perfeito. Mas para um ambiente no qual mudou, né, não é mais produção, é regulação, você ter uma fundação é inócuo, né, porque você precisa ter uma capacidade autárquica, né, regulatória, para você conseguir dizer qual mapa vale e qual mapa não vale. Então, nós temos um decreto, mas nós não temos a governança, nós não temos um síndico para esse condomínio geoespacial. Então, os municípios produzem seus mapas, os estados produzem seus mapas, a União produz os seus mapas, os diversos órgãos produzem os seus mapas, setor de energia, saneamento, gás, oil and gas, agricultura, todo mundo produz mapa, né? Embrapa, INCRA, né? O Cadastro Ambiental Rural, Cadastro Territorial Multifinalitário, o SINTER, o CAR, temos mapas, né? Só que a gente está fazendo exatamente o que os americanos disseram para não fazer. Estamos fazendo várias vezes e usando uma vez. Na verdade, devíamos fazer uma vez e usar várias vezes. Mas e qual a segurança desse uso? Por exemplo, é escolhido um mapa, mas se não tem legislação, como é que eu vou ter segurança que esse mapa vai permanecer sendo utilizado? Não vai. Na verdade, não existe segurança jurídica hoje no Brasil para relação a mapas. Primeiro porque, em que pese nós temos pessoas experientes produzindo esses mapas, não existe essa governança, não existe esse síndico para esse condomínio geoespacial. Ou seja, todo mundo produz mapa, como qualquer reunião de condomínio no Brasil. Você tem que fazer uma ata de constituição do condomínio, você tem que registrar, você tem que chamar a assembleia e indicar um síndico. E a partir daí você começa a instrumentalizar esse condomínio, né? Se a gente pensar no GEL, é a mesma coisa. A gente tem que criar uma ata, que seria a legislação, a gente tem que chamar a reunião do condomínio, que seria um conselho, criar um conselho de cartografia, de geoinformação, alguma coisa do gênero, e indicar um síndico. Hoje nós não temos. Então, se a gente pegar, por exemplo, contenciosos pesados, como aconteceu a decisão em 2012 do ministro Fux, no STF, legislando sobre limites do Matopiba, né? Ou seja, onde seria a divisa entre os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Ele falou, olha, o mapa do IBGE vai ser descartado, vamos usar o mapa do Exército, porque o Exército tem oficialidade. Essa oficialidade, então, essa é a questão, né? Eu queria que tu me falasse, Luiz, nos falasse para todo mundo sobre as experiências na Europa, porque eu sei que a tua pesquisa está sendo feita na Europa, né? A Europa é esse slide que você colocou, Sinara, que eles criaram uma diretiva na União Europeia, que é a diretiva INSPIRE, que cria exatamente esse modelo de infraestrutura de dados espaciais europeu. Dentro de diversas premissas de metadados, interoperabilidade, política pública, compartilhamento, formas de download, padronização, tudo está lá. Ou seja, eles criaram uma forma de consolidar. Os países, a partir disso, começaram a fechar os seus institutos geográficos e criaram agências reguladoras, que entenderam que já virou setor de infraestrutura. Então, a Alemanha criou a Agência Federal de Cartografia e Geodésia, a Bulgária criou a Agência de Geodésia, Cartografia e Cadastro, a Holanda criou a Agência de Cadastro e Registro de Terras. A Holanda, que é o estado da arte, um dos estados da arte disso no mundo, eles têm mapas de escala de 1 para 500. Quase você vê alfinete no chão, com os mapas que a Holanda tem. Por motivos naturais, a Holanda são países baixos, ou seja, se eles não tiverem ordenamento território como um estado da arte, o país literalmente afunda, porque os diques rompem, ou seja, o ordenamento territorial na Holanda é questão de sobrevivência e é questão de orgulho nacional.
Eles têm uma brincadeira lá que Deus criou o mundo, mas os holandeses criaram a Holanda. Né? No sentido de que eles foram criando os polders, entrando no mar, e eles ordenaram o território e criaram a Holanda. E é uma verdade. É uma mística que eles têm. A Itália criou a Agência Nacional de Cadastro, Cartografia, Terras e Registro. A Polônia tem a sua agência também, Geodésia. Portugal criou a Direção-Geral do Território, fechou. Instituto Geográfico em 2011 e criou a DGT para regular mapa. Então, em Portugal, por exemplo, se você entrar no site da DGT, você tem uma startup de mapeamento, você quer que o seu mapa seja considerado o mapa oficial de uma cidade de Portugal na escala de 1 para 20 mil, você vai lá, faz o upload do seu shapefile e você consegue submeter o teu mapa. E se for aprovado, o país inteiro, qualquer um que queira ter um mapa oficial como você fez, vai ser obrigado a usar o seu mapa. E você vai ser remunerado via tarifa por quem ia acessar o seu mapa. Excelente. Com isso você cria um mercado. Mercado. Né? O que acontece hoje? O Google dá de graça o Google Earth, por exemplo. Então a gente montou o CAR todo autodeclaratório, Cadastro Ambiental Rural, em cima de Google Earth, que não é oficial. Com isso, nós matamos as nossas startups de mapeamento no Brasil. Porque se cartelizou. Todo mundo usa um negócio que é de graça. Aqui, ó, olha que maravilha. Só que, será que realmente é de graça? Quais são os dados que você está imputando para o Google e que hoje estão lá no Vale do Silício para ele te disponibilizar essa plataforma? Né? Então, tem várias séries na Netflix que contam os bastidores disso, de como isso está sendo feito no Vale do Silício. Né? Uhum. É possível de se perceber claramente o mercado de dados que está se formando por trás disso. Ou seja, eles te dão uma coisa aparentemente de graça, mas o que você está dando para eles é muito mais valioso. Uhum. E com isso eles conseguem o quê? De certa forma, cartelizar o setor de mapeamento no mundo. Um exemplo, os britânicos, há um ano atrás, já falou, Google, Facebook e Uber. Ou vocês se unem para fazer um mapa só, porque vocês estão matando a minha indústria de gel, de startups de gel, ou eu vou ser obrigado a regular vocês. Porque vocês estão matando a minha indústria de carros autônomos, que eu já estou estimando em alguma coisa em torno de 18 bilhões de libras por ano. Então, vamos pensar em cidades inteligentes, em carros autônomos, em todas essas funções maravilhosas, né, que às vezes são palavras até que saem fácil, né, de diversos profissionais que pensam as cidades, mas vamos pensar com essa plataforma, com satélite internacional, mandando os dados para fora do país, aceitando que um carro autônomo ande numa avenida brasileira sendo dirigido em algum lugar do mundo. Se ele matar alguém, atropelar alguém, eu processo quem? A nuvem? Vou ter que entrar com ação na Califórnia? Vou ter que entrar com ação em Moscou? Sempre cai na responsabilidade, né? Essa é a questão, assim. A responsabilidade Claro. não fica aberta se não tem regulação. Essa é a minha conclusão, assim, te ouvindo. A falta de regulação, ela impede a responsabilidade. E aí você começa a ver os municípios criando seus geoportais, o que fazem Isso. muito bem. Fazem muito bem. Por quê? Porque o geoportal é a base de uma cidade inteligente. O geoportal nada mais é do que você contabilizar a cidade, você saber quantos postos você tem, você saber quantas lixeiras você tem, você saber qual é o caminho que o caminhão de lixo vai fazer, se o ônibus da escola está parando no ponto no horário certo, você espacializa o sistema de saúde, você espacializa o sistema de educação, você espacializa tudo. É como brincar de SimCity, né? Porque você consegue mensurar a sua cidade de uma forma muito objetiva. A lei de zoneamento, a expansão urbana, plano diretor, função social da propriedade. Você consegue, né, visualizar tudo isso que está acontecendo dentro da cidade. Agora, o que a gente precisa refletir é que o aporte tecnológico que está vindo por trás não está na cidade. É o que eu sempre falo, o Pantanal está pegando fogo. O Pantanal está pegando fogo. A gente não sabe como, porque a gente não tem satélite. Mas eles sabem melhor do que a gente onde pegou fogo, a área que devastou. A Amazônia é brasileira, mas os satélites não são. Ou seja, eles têm mais domínio de como está a Amazônia nesse momento do que nós. Vazou óleo de um navio na plataforma marítima. Eu estou aqui no Recife vendo o óleo chegar na minha praia, em Boa Viagem, né? Mas eu não sei de onde está vindo esse óleo, quem é responsável, eu não sei nada. Mas o satélite sabe.
porque eles estão monitorando 24/7 o mundo. Então, isso é uma quebra de paradigma até da teoria geral do direito. Isso. Eu ia te pedir para falar sobre isso. Estado é nação, povo e território. Território? Ou será que são dados? O território está sendo ressignificado de uma forma muito rápida. Muito rápida. Quando você tem um Jeff Bezos com um patrimônio de 200 bilhões de dólares, e se ele fosse um país, ele estava quase dentro das 20 maiores economias do mundo. Isso que ele acabou de se divorciar e a ex-esposa dele, atualmente, é a mulher mais rica do mundo. Porque se ainda tivessem casados, estariam com um patrimônio muito maior. Ou seja, a gente está vivendo um período de cartelização digital sem precedentes na história da humanidade. E muitas vezes essa indústria de cartelização espacial critica a China porque faz isso via Estado. Né? E eles fazem isso via privada e a gente acha que por fazer via privada está tudo bem. Não está. Não está, porque isso está mexendo com os alicerces do Estado de Direito, isso está mexendo com a visão de futuro do que vai ser dos nossos netos. E isso mexe com a noção de sustentabilidade, isso mexe com a noção de cidade, isso mexe com a noção do que é rural, do que é urbano, que para mim são conceitos já decaídos. Né? A gente tem que falar em ordenamento território, não se é rural, se é urbano, para finalidade. Para mim isso tem ainda uma necessidade tributária, mas prática, no sentido de ordenamento território, não vejo mais muito sentido. Então, eu acho que o jurista ele tem que ter mais carinho com esses setores, com esses ramos do direito, vamos dizer assim, intensivos em território. Né? Direito ambiental, direito urbanístico, direito agrário, direito da energia, direito minerário, que são ramos do direito invasivos com o território. Porque eu tenho uma convicção, e aí como geógrafo, de que o jurista que não souber trabalhar com o sistema de informação geográfica daqui a 10 anos nesses ramos do direito, né, não vai ter êxito. E acho que isso vai ser fundamental para levar esses ramos do direito para um outro patamar, que é o patamar disruptivo que nós precisamos para esse século. Né? A turma ainda está pensando de uma forma muito analógica. Né? O direito urbanístico é a função social da propriedade, o direito ambiental é a sustentabilidade. Não sei. Eu adorei uma frase tua ontem. Eu adorei uma frase tua. Que eu vou fazer propaganda. Eu escuto o Luiz desde a Comissão de Direito à Cidade da OAB do Paraná. Ela que me apresentou a Comissão de Direito à Cidade me apresentou o Luiz. Então, comecei a escutar o Luiz. Eu gosto de uma frase que ele disse ontem. A sustentabilidade é bio, mas a instrumentalidade é gel. Eu gostei muito dessa frase, porque ela resume, e eu quero que tu fale mais sobre isso, mas eu quero que também tu fale mais sobre o teu livro. Falta 10 minutos para encerrar, a gente só tem 60, o Instagram corta, Luiz, que pecado, ainda bem que eu vou indicar. O Luiz já falou em outros lugares, tá? E eu vou indicar os lugares que o Luiz falou e fala. Porque é muita informação e 1 hora é muito pouco. Mas vocês viram que é sensacional. Quero que tu, nesses últimos 10 minutos, passe essa mensagem final e fale do teu livro, que é maravilhoso. No Brasil, o Brasil gosta muito de direito ambiental, sustentabilidade. A gente teve aí 1, 2 gerações de juristas falando sobre sustentabilidade, direito ambiental, preservação da Amazônia. Tá? Precisa ser dito. Claro que precisa. É imperioso falar sobre isso. Só que, na verdade, sustentabilidade ela tem muito mais a ver com o impacto de gerações. Né? Ou seja, o que eu vou tirar da geração futura para beneficiar a geração presente, como é que eu vou devolver para a geração futura, como que eu vou abrir mão da geração presente em prol da geração futura. É mais ou menos o mecanismo do direito previdenciário. Né? Ou seja, o que eu vou pagar hoje para curtir a minha velhice, a geração que vem vai subsidiar a minha velhice. A lógica na minha cabeça, do direito ambiental e do direito previdenciário, por mais doido que pareça, é a mesma, porque nós estamos falando de pacto de gerações. Eu não posso consumir carbono e prejudicar a geração futura. Ou se eu fizer isso, como é que eu vou recompensá-lo? Mas muitas vezes o direito ambiental ele é pensado sob uma ótica estritamente bio. Né? E aí você começa a esbarrar em
determinadas premissas e princípios que foram desenhados dentro dessa visão, princípio da precaução, princípio outros, né, de prevenção, que vão muito nessa linha, que, de certa forma, reflete essa visão bio, né, do direito. Só que John Snow, quando faz o mapeamento da cólera em 1854, já mostrou que a solução bio, muitas vezes, ela passa por uma instrumentalidade gel. Né? Quando ele cria o sistema de informação geográfica, ele fala, olha, eu vou conseguir resolver isso, não é pelo bio, é pelo gel, é por uma técnica geográfica. E me parece que o mapa ele tem essa força porque a gente tem uma brincadeira que a gente costuma falar na geografia, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas um mapa vale mais do que 1000 imagens. Porque o mapa ele escancara o problema. Né? Barão do Rio Branco provou isso. Aqui, Chapecó não é Argentina, nem aqui, nem na China, é Brasil. Está aqui o mapa, ó, né? Escancara. Então, ele tem um poder de informação, de prova muito forte. Então, quando a gente pensa no mapa enquanto fonte do direito, isso ganha um significado muito poderoso, que pode ajudar muitos procuradores municipais a formar provas de um jeito muito rico e interessante. O livro, ele é a minha tese de doutorado em geografia na Universidade de Brasília e, de certa forma, a gente reconta a história do Brasil pelo gel. A gente vai desde o Tratado de Tordesilhas até o Dilma I, até o final do governo Dilma, no Dilma II já, 2016, e a gente reconta todas as políticas públicas brasileiras fundadas em gel desde o Tratado de Tordesilhas, que já não era uma coisa precisa. Muita gente achava que Tordesilhas tinha um ângulo, ou tinha outro, então para os espanhóis Tordesilhas, o tratado passava no Rio de Janeiro, para os portugueses Buenos Aires era portuguesa, as Malvinas eram portuguesas, né? Então tinha discussão, porque ninguém sabia o que eram 300 milhas da ilha de Santo Antão, né? Onde a linha deveria passar e qual o ângulo que a linha deveria passar, porque isso mudava tudo. Então, tem muita informação. Eu tive a honra de receber o prefácio de um gaúcho ilustre, que é o professor Eros Grau, né, que ele brincou comigo que a capa ficou gremista, né, a capa do livro, e eu falei para ele, não, mas o logotipo é do Inter, olha lá, ele é roxo e branco. Mas, brincadeiras à parte, ele foi muito generoso e muito carinhoso com o prefácio, e contando da experiência dele com Milton Santos na Fefelete da USP, né, nos anos 90. Ele ainda jovem, o Milton Santos, né, o patrono da geografia no Brasil, o nosso Nobel da Geografia de 94. Então, enfim, aí lembrando que Milton Santos era bacharel em Direito. Tem muita coisa para ser descortinada dessa ligação entre direito e geografia, e me parece que tem toda uma área aí a ser explorada, a ser desvendada, que acho que todos ganharemos muito se tivermos essa percepção não apenas ambiental, não apenas urbanística, que precisam ser feitas, não apenas agrária, mas também de ordenamento do território. O que seria o direito a esse ordenamento do território, esse planejamento do território, dentro de um século completamente algorítmico como esse que nós vivemos. Perfeito, perfeito. Bom, Luiz, não tenho palavras para te agradecer. Para mim foi muito importante a tua fala aqui. Foi bem diferente de todas que eu ouvi até agora, e já ouvi várias, né? Tu sabe. Eu acho que o teu trabalho é um trabalho disruptivo, e eu acho que assim, a gente enxerga a cidade, não tem como um procurador do município não enxergar a cidade de outra forma depois de ler teu livro e de entender o trabalho que é feito dentro das cidades. Eu acho que ele é de suma importância para essa compreensão do que é que o advogado da cidade faz, né? E o que os advogados que vivem na cidade e têm que se adaptar a essa nova realidade precisam entender. Então, eu quero te dizer mais uma vez muito obrigada, já disse várias vezes, mas eu deixei de ler algumas perguntas aqui e eu peço desculpas. A Andrea falou, disrupção colaborativa seria um caminho para a gestão das cidades? Foi uma pergunta. Com certeza. Com certeza, eu acho que todo caminho ele é válido. Acho que, no fundo, o que a gente tem que fazer é medir
a cidade dentro desse olhar mais disruptivo. E precisamos pensar em instrumentos de legitimidade disso. Eu acho que isso é uma fronteira fundamental, porque os próprios cientistas têm muita dificuldade de entender esse mundo novo que está surgindo. Imagina a Dona Maria, que está lá na periferia da cidade. Como é que você explica tudo isso para a Dona Maria? Que o aplicativo que ela está usando, os dados que ela está colocando ali, são usados para outras finalidades, que precisa ter um dado oficial. Mas para que precisa ter o dado oficial se eu estou aqui no Facebook? O que você está falando? Onde você quer chegar com isso? Você quer me controlar? Eu não vou me controlar, eu vou continuar com o meu Facebook. Ou seja, vai ter muita mistificação, vai ter muita paranoia, mas tem que ter um enfrentamento, né? Se a gente quiser fazer uma organização um pouco mais racional e regular desse sistema, nós vamos ter que enfrentar essa discussão de um jeito muito aberto e com clareza de propósito. Exatamente. Muito obrigada, Luiz. Olha, eu acho que tu é um pioneiro. Obrigada por ser o pioneiro dessa nossa reflexão, desse trabalho que vai ter que ser feito, né, a partir de agora. Eu que agradeço a oportunidade, Sinara. Conte comigo sempre porque você julgar oportuno. A gente tá nesse sacerdócio de mostrar essa visão, porque não só no Brasil, fora também, é algo que é um problema civilizacional que o mundo inteiro está enfrentando. A gente conversa com advogados que têm essa visão também fora do país, e a gente nota que as angústias não são diferentes. Mas precisamos organizar de alguma forma, e acho que é isso que está à mesa. Qual é a cidadania que nós queremos para o século XXI? Porque a gente vota para prefeito, a gente vota para governador, vota para presidente da República, não vota para presidente do Google, do Uber, de nenhuma dessas empresas. Então, né? Ou seja, se a gente pensar no lema americano de, olha, não venha me tributar se eu não tiver representatividade, olha, não venha com as redes mundiais se eu não puder dizer onde eu quero que vá a minha cidade, ou se eu tiver que aceitar o que você quer que eu faça da minha cidade, né? Precisamos pensar um pouco sobre essa questão de representatividade dos dados e para onde nós vamos levar essa discussão. Perfeito. Luiz, mais uma vez, muito obrigada. Pena que o nosso tempo está acabando, mas a gente vai te ouvir muitas vezes e já está convidado para as próximas. Eu que agradeço. Estou à disposição para quem tiver interesse. Conheçam a GeoDireito, www.geodireito.com. Estamos à disposição. Obrigada. Obrigada a todos que acompanharam. Um abraço. Tchau, abraço, tchau. Bom obrigado. fim de semana. Tchau.